Segundo o dicionário Aurélio, literatura é a arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosa ou em versos. Mas o significado vai muito além. Muito do que sabemos do passado é por causa dela e com ela podemos imaginar o futuro. Mas e no presente? Qual é o papel da literatura? Eu fui bater um papo sobre isso. Vem comigo. Hoje em dia, no mundo com tanta informação e tantos estímulos, muita coisa importante acaba ficando esquecida e a literatura, infelizmente, é uma dessas coisas. Não seja no ambiente escolar ou no ambiente de trabalho, vale sempre a gente lembrar que essa é uma ferramenta muito importante. É por isso que eu vim conversar com quem entende do assunto, Luiz Fernando Medeiros, professor e formador de professores de literatura, além de já ter também trabalhado com alunos do ensino médio. Então, Luiz Fernando, focando primeiro nesse ambiente escolar, né? De que forma a gente pode lembrar os alunos que estão aí acompanhando o nosso Manhã Diversa de que literatura é muito mais do que só matéria de prova e matéria para a vida? A literatura, ela nos ensina a ganhar um outro ângulo, de uma outra perspectiva, uma outra leitura do mundo, da experiência com o mundo. Os escritores e os poetas e as poetas são antenas espertas para oferecer uma outra modalidade de enxergar o mundo, de ler o mundo. Cada artista da palavra, ele percebe mundos diferentes, né? Eu mesmo, como aluno de ginásio, né, eu descobri a literatura porque eu só lia gibi. E de repente me caiu nas mãos um conto do Edgar Allan Poe, um livro e um conto, Os Crimes da Rua Morgue. E o que narrava aquela história? Um assassinato que ninguém descobria. E no final descobria-se que era um macaco que tinha fugido do zoológico e tinha cometido aqueles crimes. E Luiz, a gente falou agora dos alunos, né? E tem os adultos, que muitos deles também alunos, mas que de qualquer forma têm a vida também cheia de responsabilidades e muitos deles acabaram deixando a literatura como algo do passado, né? Qual a dica que você dá para essas pessoas não perderem a oportunidade de manter esse recurso que é a literatura como algo da rotina também? Como trazer a literatura de volta para a rotina dos adultos que já perderam isso? É todo um hábito que precisa ser adquirido. A grande escritora dos anos 50, 60 e 70, italiana, Natalia Ginzburg, ela tem uma crônica, ela é uma grande cronista, ela tem uma crônica que ela fala que na família dela, ela era considerada criança e adolescente como uma inútil, porque ela não fazia as coisas que todas as moças faziam, costurar, cerzir, lavar prato, etc. Mas lá no ginásio, quando ela começou a estudar fora, porque ela tinha professoras que iam na casa dela, e quando ela começou a atravessar a rua para ir para a escola, e ela começou a escrever, desenvolver redações, crônicas e contos. E aí a família contou para alguém que era do ramo que ela escrevia e o cara gostou muito. Fantástico. E a partir daí ela se aprofundou e virou uma escritora. Então ela escreve uma crônica sobre o inútil. O inútil é inútil para certas tarefas, mas é totalmente vocacionado para pensar o mundo de outra forma. Por exemplo, do grande poeta Murilo Mendes, que nasceu aqui em Juiz de Fora. Ele nasceu e a mãe dele morreu em seguida. Nasceu em 1901. E muitos anos depois, 64 anos depois, ele, já professor na Universidade de Roma, volta a Juiz de Fora e vai lá olhar o túmulo da mãe e escreve
no seu livro Convergência, escreve um poema que é uma transfiguração daquela experiência. Grafito na pedra de minha mãe. A pedra abre os olhos mansos de Colomba. Morte polêmica. Morte que separa homem e sombra, rosa e espinho. Catapultou-me da esfera do teu ventre para este território áspero anguloso, onde soou no espaço a primeira ruptura. Tempo subtraído-te, história e mito permutada eletronicamente. Bela, jovem, magnética, talhada para canto e clavicímbalo, te eclipsas no limiar do século. Te cedo iria me absorver no seu contexto polêmico, extraindo-te de mim, fechando-te, magnólia mobile selenocêntrica, Elisa Valentina, minha filha unigênita, tornaste-me espiritado, esdrúxulo, geraste minha cosmogonia. E eu espero, Luiz, que com esse bate-papo delicioso, em que a gente falou de literatura que particularmente é uma grande paixão minha, falar de literatura, de poesia, que o nosso público consiga realmente mudar essa lente para o mundo através da palavra, porque como você colocou muito bem, a palavra escrita ela é a verbalização do ser, né? E quando você consegue se escrever de uma forma mais clara, você fica mais lúcido para você mesmo, o mundo te entende melhor e tudo faz muito mais sentido e o mundo fica muito mais interessante.